glória em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o texto que ora nós acabamos de fazer menção, que ora nós acabamos de ler, escrito no livro do Gênesis, no capítulo de número 21, versículo 14, traz a narrativa, a continuidade daquilo que Deus vem falando no decorrer do culto por intermédio do evangelista que aqui pregou. E Deus aqui ele falou que sobre a história de Abraão com filho da promessa chamado Isaac, mas também fala de Ismael. E todos nós conhecemos a história que antes, quando Deus faz a promessa para Abraão, dele ser pai de uma grande nação, Abraão está dentro da tenda, fazendo as suas reclamações e dizendo: Deus, eu não tenho herdeiro, eu não tenho filho. Dentro da tenda, ele está lastimando e reclamando. O único herdeiro que tenho é o filho do mordomo Eliezer. Ou seja, não é meu filho, porque eu não tenho filhos. Deus agora convoca Abraão para sair de dentro da tenda. E Deus diz assim para ele: sai para fora, Abraão. Olha para o céu, contempla as estrelas do céu. Conta as estrelas, Abraão. E Abraão começa a fazer uma contagem, ao ponto de se perder na contagem, dizer: não consigo contar as estrelas que estão no céu. Aí Deus diz para Abraão: assim será a tua descendência, como a estrela do céu e como a areia do mar, ninguém poderá contar. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Quero abrir parênteses nessa mensagem aqui e já começar a profetizar de olhos abertos nessa noite. Enquanto Abraão está dentro da tenda, a visão de Abraão está fechada para a promessa. O que é que Deus faz? Para Deus ampliar a visão de Abraão, é preciso tirar ele de dentro da tenda. Sai para fora e olha para o céu. Com a dimensão do céu será o que eu vou fazer diante da tua história. Levanta a mão, quem quer nessa noite. Enquanto tu estiver na tenda, tu vai viver murmurando, reclamando e dizendo que Deus não faz. Mas quando Deus te dá ordem para sair de dentro da tenda para contemplar o horizonte, tu vai perceber que tudo que Deus criou está dentro dos teus olhos e algo maior Ele pode fazer na tua história. Se nunca nisso, dá um brado de glória. Só quem acredita nessa palavra. Saia de dentro da tenda para você contemplar o que Deus tem para fazer. Enquanto você estiver dentro da tenda, a sua visão está opaca, a sua visão está fechada, só consegue enxergar o telhado de casa e as paredes. Mas quando sai para fora da tenda, tu consegue contemplar o céu cheio de estrela, que Deus chama cada uma delas pelo seu nome. E Ele está dizendo: eu estou liberando a promessa para a tua história. Nessa noite, o diabo pode estar dizendo que não vai acontecer, mas confia, porque eu estou nesta noite operando um grande milagre na tua história. Abraão, a Bíblia diz agora que Abraão recebe a promessa, como foi dito aqui, bem aplicado. 100 anos de idade, a promessa se cumpre. Só que todos conhecem a história. Ele recebe a promessa aos 75 anos de idade. 25 anos após, ele recebe a promessa em Isaac. Só que no meio do percurso, ele ultrapassa a frente de Deus. Com 86 anos de idade, mais ou menos para 90 anos, Abraão, ele deita-se com a gata do ouvido a voz da sua esposa Sara, que dizia a ela: eu não posso gerar filho, Abraão, porque eu tenho uma madre cerrada, eu tenho uma madre fechada. Deita-lhe com a minha serva Agar, porque o filho da escrava será meu filho. Ou seja, para Deus cumprir a promessa na tua vida, vamos dar um jeitinho, vamos fazer um arrumadinho aqui, Abraão. E Abraão passa à frente de Deus, deitando-se com Agar e produzindo nela um filho chamado Ismael. Só que no capítulo de Gênesis, capítulo 17, eu vejo Deus como se Deus pegasse Abraão pela orelha
escuta, Abraão, a promessa que eu te fiz não foi para com a tua serva Agar, mas sim com a tua esposa, dela eu levantarei uma nação. Aleluia. Mas mesmo Abraão passando à frente de Deus, Deus vem e consegue colocar no lugar, porque o Deus que fez a promessa, ele sabia da queda de Abraão. E nós vamos observar que Deus vem renovando a promessa, restaurando a promessa que havia sido quebrada. Esta aliança foi intermédio de Abraão, e Deus renova a promessa. E nós sabemos a história que Ismael nasce com mais ou menos a idade de 14 para 16 anos de idade. É o período que Isaac também nasce. E nós vamos observar que a Bíblia diz agora que Isaac está brincando. No capítulo 14, capítulo 21, versículo 14, vai dizer que Sara, ela começa a observar que Ismael está zombando de Isaac quando vê o menino brincar. Ela, incomodada com isso, ela começa a dizer para Abraão: despede a escrava juntamente com este menino, porque ele não será herdeiro com meu filho Isaac. Deixa eu dizer uma coisa para você: ela soube usufruir da alegria de abraçar o menino como filho quando aquela mulher chamada Agar sentiu dores de parto. Ela sente as dores, mas a alegria de carregar o menino por algum tempo, quem tem esse privilégio é Sara, porque Agar era sua escrava. E depois que o tempo passa, que ela agora gera, que ela consegue agora ter um filho de Abraão, Deus abençoado, dando a ela um milagre, trazendo um sorriso de volta para o seu rosto, porque é isso que significa o nome Isaac, sorriso. A Bíblia diz agora que ela sabendo agora que ele está sorrindo, que ela teve também um menino, Deus lhe deu autoridade, autonomia também de gerar. Ela agora está dizendo assim, é como se ela estivesse dizendo: eu não preciso mais de Agar, eu não preciso mais de Ismael. Ela mesmo deu a opção de Abraão deitar com Agar, já era um filho. Quando o menino nasce, passa o tempo, o menino zombando de Isaac, ela agora diz assim: manda o menino embora sem direito à herança. E agora como fica o coração desse pai? Porque quer ou quer não, Ismael também é filho de Abraão. Por mais que a promessa esteja em Isaac, mas Ismael também é filho de Abraão. E ele vai sair pelas madrugadas totalmente triste, porque aquilo que Sara quer que ele faça com alguém que é seu sangue é expulse esse direito à herança. Para quem não sabe, Abraão tinha terras, Abraão já tinha posse. Lembra do dia que Abraão vai juntamente com o seu sobrinho Ló, e é preciso os dois se separar, porque a terra não comportava os dois, o lugar onde eles estavam, porque eles haviam se multiplicado, o seu gado, eles tinham crescido, a terra não comportaria, e houve a separação entre os dois. Mas eu não vou entrar nessa parte. A Bíblia diz agora que Abraão com terras, mas para evitar conflito dentro do lar, ele precisa despedir o menino sem herança. Porque o que lhe intrigava era: por que é que Abraão vai pegar um odre com água, vai pegar pão, vai chamar Agar e dizer assim: vem cá, minha serva, tome aqui um odre com água e tome pão, coloca o menino sobre ele e assim agora vai embora de casa. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Abraão está triste, Deus vai chegar para Abraão e vai dizer assim: Abraão, faz tudo conforme a tua esposa Sara te pediu, faz o que ela pediu, despega o menino, Abraão, não dá herança ao menino, Abraão, porque do menino cuidarei eu. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim para Abraão: não se preocupa com o menino, cuida da tua casa, cuida
dessa terra. E aqui eu vou falar para você. Libera o menino Abraão. Porque do menino cuidarei eu. Eu farei do menino uma grande nação. É Deus que está dizendo, bota o menino na minha mão. Abraão voltou para casa. Você ouviu aqui quando Deus usava o pregador, o ministro do Evangelho, ele falava aqui acerca de que Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, para um lugar que Deus ainda ia mostrar. Então Abraão sabe o que é confiar em Deus. Abraão sabe o que é estar na mão de Deus. Quem está na mão de Deus jamais andará sem direção. Você pode até por algum momento não entender para onde você está indo, mas Deus sabe para onde está te levando. Eu vou provar na Bíblia. Libera o menino Abraão. Abraão vai para casa, pega Ismael, chega em terra. Poderia simplesmente dizer para o menino: toma essa terra aqui, Ismael, meu filho. Você adora essa aqui, eu estou te dando por herança. Cuida dessa terra, viva a sua vida com a sua mãe. Não me procure para que eu não venha ter conflito no meu casamento. Poderia simplesmente fazer isso e ficar em paz. Mas se ele fizesse isso, ele arrumou um conflito com Sara, porque Sara disse: ele não será herdeiro com meu filho. Então, o que era de Abraão era que ele fosse somente Isaac o herdeiro. Então, se Abraão desse uma terra, ela diria: essa terra não é dele, essa terra é de Isaac. E Abraão tem que somente fazer isso aqui, porque é sério. Abraão tem que pegar o menino de madrugada, se levanta, pega um odre com água, assim comigo, um odre com água. Ele pega pão e ele coloca na mão de Agar, e com o menino diz assim: agora vou embora, partam, vou embora. Aí a Bíblia diz agora, meu pastor Silvinha, que eles saem andando errante no deserto de Beceba. Grava bem o nome do deserto: andando errante no deserto de Beceba. E como eu já falei, que anda errante eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei aonde esse caminho vai me levar, eu não sei. Só que a Bíblia diz que ela pega o odre com água que Abraão dá, ela pega o pão e começa a andar errante pelo deserto de Beceba. Só que a Bíblia diz que a água do odre acaba, porque no deserto de Beceba, no calor calcicante, para começar a chegar até o Egito, porque a terra egípcia era o desejo dela chegar no Egito, porém estava caminhando sem direção. No calor calcicante, os passos, a água ia acabar, era notório. E a única coisa que Abraão dá ao menino é odre com água. A única coisa que Abraão dá ao menino é pão. Por que Abraão dá somente um odre com água? Porque Abraão entendeu: quem vai cuidar do menino é Deus. E Deus não vai dar glória para ninguém. Abraão entende isso. Abraão entende que não pode entregar o menino na terra. Primeiro, sua esposa não quer. Segundo, Deus também não queria que ele desse terra, porque é Deus que vai cuidar do menino. Aleluia. Você está entendendo que tem muita gente que está tentando te ajudar e não conseguiu? É porque Deus não vai dar glória para ninguém. Começa a caminhar, a água do odre acaba. Quando a água do odre acaba, imagina agora, em poucas horas esse menino morria. E esse menino que eu falo aqui não é criança de braço, não, é um rapaz. E a Bíblia diz agora que quando esse moço ele começa a desfalecer por falta de água, a mãe dele deixa o menino embaixo de um pé de cipro, de um arbusto, de uma árvore ou uma sarça. E quando ela, porque a única coisa que dá no deserto é cipro, a única coisa que dá no deserto é arbusto, é sarça. Ela coloca o menino lá, o rapaz lá, debaixo da árvore, debaixo do cipro, e vai para a distância do bico. Porque qual mãe quer ver o filho agonizando na morte? Qual mãe quer estar perto de ver o menino morrer? O texto deixa claro. Ela dizia: que eu não vejo o menino morrer. Olha como ela está fazendo: deixou o menino aqui e foi embora. E ela não consegue olhar para ele. A única coisa que ela faz é chorar. Por quê? Fugiu do meu controle.
essa situação. Eu não tenho poder para virar este cativeiro. A morte bateu na minha porta, o meu filho vai morrer agora. E quando ela pensa isso, que o menino está prestes a morrer, realmente a situação é para a morte. Só que o Deus que disse: não, obrigado, menino, porque do menino cuido eu. Disse para Agar: porque choras? E o anjo nada para dizendo: levanta-te, Agar, ergue o menino. Porque Deus ouviu o choro do rapaz, desde o lugar onde ele está. Era um menino chorando, e Deus assim ouviu o choro. E sabe o que acontece? No livro de Salmo, capítulo 12, versículo 5: por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levanto agora, diz o Senhor. É Deus que vai agir para intervir a morte do menino. Aleluia. Glória a Deus. A água do ódio. O menino tem mais como beber água. Tem pão, mas não tem água. E pão cuidada. O calor calcicando o menino. Em poucas horas ele ia morrer, ele ia ao óbito. E está aqui, ó, chorando sem conseguir olhar para o rapaz. Mas quando o anjo brada, aparece tudo aqui. Quando o anjo brada, aparece assim: levanta-te, toma o menino, ergue o menino, porque Deus ouviu o choro do rapaz. E ela se levanta, toma peito e começa a andar em direção ao menino. Quando ela ergue o menino, a Bíblia diz: e os olhos deles se abriram, e eles enxergaram um poço de água. Tem pouca gente que entendeu o que Deus está falando aqui nessa noite. E os olhos dela se abriram. Então significa que o poço estava ali, mas ela não enxergava. Ele não enxergava, o poço estava ali. E ela só enxergou o poço quando Deus abriu os seus olhos. Levanta a mão nessa noite. Abraão, ele dá ao menino um odre com água. A água acaba e Deus prepara para o menino o poço. Quando a pessoa pegou nessa noite, sabe o que Deus está dizendo? Os homens te proporcionam coisa pequena e Deus te prepara coisas maiores. Levanta a mão e dá um brado de glória. Deus está dizendo para você: eu não tenho odre, para você eu tenho um poço de água viva. Quem quer nessa noite? Deus tem algo maior para você. Deus tem algo maior. A água que Abraão deu acabou. Escuta isso. Ela pegou o odre, pastor, e começa a dar. Eu não sei quando estou indo. Não sei quando estou indo. Chegou em determinado lugar, estou indo lá, pensando que ia morrer, começou a chorar. De repente, Deus brada por intermédio de um anjo, desperta ela, se levanta o menino, porque Deus ouviu o choro do rapaz. E Deus fará desse rapaz grande. Deus fará desse rapaz grande. Ela se levanta e ergue o menino, os olhos deles se abrem e eles enxergam um poço de água viva. Ela enxerga o quê? Um poço de água. Então aprenda comigo nessa noite. Ela estava andando errando e no deserto. Não sei quando estou indo. E Deus? Mas eu sei quando eu te conduzo. Estou te conduzindo. Eu não sei para onde eu vou chegar. Mas Deus está dizendo: mas eu sei aonde eu vou colocar você. Eu não sei aonde essa situação vai dar. E Deus dizendo: só confie em mim, porque eu sei como terminará essa história. Eu não sei quando eu estou indo, Deus. Estou te levando para o lugar da providência. Estou te levando para o lugar do milagre. Estou te levando para um lugar que vai prover para você, e a morte vai ter que partir retirada. Quem está entendendo nessa noite? Talvez você não esteja entendendo nada. Está caminhando errando e Deus, mas eu estou te levando, conduzindo você para o lugar do milagre, para o lugar da providência, para um lugar que vai ter água. Se tu acredita nisso, levanta a mão e dá um pé de glória. Em qualquer lugar do deserto, o menino poderia morrer. O menino só não morre quando ele está na direção de Deus. Não tem problema se eu estiver andando errante, mas enquanto eu estiver na direção de Deus, eu vou chegar em algum lugar.
para a tua vida. O que Deus vai fazer na sua vida vai calar a boca de muita gente. Você sabe o que é que Deus vai fazer com esse rapaz aqui? Está para morrer no deserto. Aí a Bíblia diz que a água do poço, quando os olhos dele se abrem e ele enxerga o poço, aprenda isso aqui. Os olhos deles se abriu e eles enxergaram um poço de água. Tinha acabado a água do óleo e os olhos se abriu, enxergaram um poço de água. Mas o poço estava lá. Eles só enxergaram depois que os olhos se abriu. Sabe o que é que muitas das vezes faz os nossos olhos não enxergar o que Deus preparou para nós? É porque tem muita gente reclamando pelo que Deus ainda não fez, ao invés de agradecer pelo que Deus já está fazendo. Você tem 5 pessoas que pegou isso aqui. Tem muita gente que ao invés de agradecer a Deus pelo que Deus fez, está reclamando pelo que ele ainda não fez. Deus faz algo por nós e a gente pessoalmente assim: Deus, por que o Senhor não fez isso ainda na minha vida? Por que o Senhor não fez aquilo na minha vida? Ao invés de agradecer pelo que Deus já fez. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo livramento, obrigado pela minha família, obrigado pelo pão na mesa, obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque tem gente que hoje não conseguiu acordar, tem gente que está em cima de uma cama de hospital, mas eu estou aqui, vivo, com saúde, obrigado. Mas a gente prefere reclamar pelo que Deus ainda não fez, ao invés de agradecer pelo que Deus já fez. Está com os olhos fechados. Quando os olhos se abrem, ela enxerga, a providência está lá. Deus vai abrir os olhos de muita gente a partir dessa noite. Quem quer nessa noite? Deus está dizendo: a minha mão está te conduzindo para o lugar do milagre. Você vai abrir os olhos e vai enxergar. Deus está dizendo: os teus olhos vão se abrir e você vai enxergar a providência que eu preparei para você. Pode se preparar. Vai ter testemunho no próximo culto aqui. Deus está dizendo: eu estou providenciando o milagre. Habita no deserto e se torna flecheiro. Sabe o que é flecheiro na época? Se tornou empresário. Tu não pegou, né? O deserto era para morte. Ninguém sobreviveria aquele deserto, principalmente aquele que saiu de casa somente com um lado de água. Mas Deus mostrou que quando está na mão dele, tudo é melhor do que qualquer pessoa nessa terra. Deus cuida melhor do que família. Você crê nisso? Deus cuida muito melhor, e a Bíblia diz agora que Deus providencia água para o menino, e o menino habita no deserto. Ele ia somente passar e não ia suportar algumas horas, mas Deus diz assim: não, aqui nesse deserto você vai viver, você vai habitar, e eu vou fazer de você um grande empresário desse lugar. Quem crê nessa noite, levanta a mão e dá um brado de glória só quem crê nessa palavra. Levanta a sua Arábia, levanta a tua mão nessa noite. Deus está dizendo: eu vou mudar a situação. Era para maldição de Deus fazer, mas eu vou transformar em uma grande bênção para a tua vida. Glória! Glória a Deus! A sua minha sobra, e a sua minha sobra. É aqui que eu entendo quando Davi diz: ele prepara para mim uma mesa perante os meus inimigos. Aonde? No deserto. No deserto não tem pão, no deserto não tem água. É verdade, para quem não conhece a Deus, mas quem conhece a Deus, ele manda pão no deserto, quem crê. Ele manda água no deserto, quem crê. Deus está dizendo neste deserto: você não vai morrer. Glória! O anjo nada, é isso? É um anjo que aparece, pastor? É isso que diz? O anjo do Senhor dá dor. Escuta isso. Anda errante. Quando pensa que vai morrer, bota debaixo do pé de cima, debaixo do pé de arbusto, no deserto de Beceba. E ela se afasta da distância do teu arco. Mas a providência de Deus chegou por intermédio de um anjo. Deus usa um anjo e diz: ei, levanta, porque Deus está providenciando água para esse menino. Deus vai fazer desse menino grande. A expectativa, alguém pode estar dizendo assim: aqui João Pessoa ninguém cresce, está repreendido. Aqui ainda é lugar de bênção, porque o problema não está no lugar, o problema está em quem está no controle dele.
volta a Deus, como Deus não faz igual a Abraão. Olha para nós e diz: tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se escolher a esquerda, eu vou para a direita. Logo eu disse: eu tenho a oportunidade de fazer a escolha primeiro, vou para o lugar verde. Anos depois, foi pegado em fogo. Sodoma e Gomorra queimou. O lugar que Ló olhou e disse assim: é bonito. Foi pegado em fogo. E Ló escapou fumaçando. O que é que sobrou para Abraão? Só pedra. Mas vê o que a Bíblia diz? O que é que Deus transformou aquele lugar? Pega a visão aí, o que é que Deus está dizendo para você? Pode ter sobrado para você somente um lugar de pedras. Mas Deus está dizendo: eu vou fazer algo grande no meio dessas pedras. Eu vou fazer um grande milagre. Aí vai produzir, vai ter frutos. Só quem quer nessa noite vai ter milagre, vai ter alimento. Só quem quer nessa noite, Deus está dizendo: vai ter água. Só quem quer levanta a mão da platidora. A morte aqui não domina. Agora, para não ficar somente aqui, porque às vezes a gente está aqui ouvindo um culto como esse e aí fica pensando: mas só aconteceu dessa vez, foi com Ismael. Deus enviou um anjo, foi lá e proveu água. Isso não acontece comigo não. Escuta o que eu vou dizer para você. Mudou o personagem. Mesmo deserto de Beceba entrou Elias. Mesmo deserto de Beceba entrou Elias. Mudou o personagem, meu pastor. Mudou o personagem. Anos depois, tempos depois, Elias também entra nesse mesmo deserto de Beceba. Pode pegar a história. No deserto que Ismael entrou com Agar, andando errando no deserto de Beceba. Quando a morte chega, Deus provê água por intermédio de um anjo. Assim está aí a providência. Você não vai morrer aqui, você vai habitar, vai morar aqui. Você vai sobreviver nesse deserto. Glória a Deus. Tempos depois, entra Elias no mesmo deserto de Beceba. Você conhece a história, não tem para pregar. Elias também vai para debaixo do pé de zimbro, um arbusto, uma árvore. E quando Elias vai debaixo do zimbro, ele pede a Deus a morte, dizendo: Deus, mata Deus, Senhor Deus dos profetas, mata também a mim. Quando esse profeta está entrando no estado de depressão, abandonou o seu companheiro de missão, ficou sozinho naquele deserto de Beceba. Quando ele está debaixo do zimbro também pedindo a morte. Lembra de Ismael? Quando é colocado lá para morrer, Elias entra também debaixo do pé de zimbro e pede a Deus a morte. Mata-me também, porque mata todos os teus profetas. Mata-me também, eu não sou melhor do que os teus pais. Mata-me também. Está pedindo a morte debaixo do pé de zimbro. A Bíblia diz que Elias adormece. Só que daí então, naquele deserto de Beceba, a história se repete com personagens diferentes. O anjo se apresenta para Elias e diz assim para ele: levanta, Elias. E quando Elias acorda, tem pão e tem água. E é porque Deus disse para ele: levanta, Elias, come e bebe. Aleluia. Elias faz isso, acordou. Comeu pão no deserto de Beceba, no deserto. O anjo também aparece também debaixo do pé de zimbro também. Quando alguém está pedindo a morte, Elias comeu e bebeu, só que voltou a dormir de novo. Quando ele deita para dormir, o anjo brada para ele novamente e assim: Elias! Quando Elias acorda, tem pão e tem água novamente, ele diz assim: come e bebe, porque longa é a tua jornada. Aleluia. Sabe o que a Bíblia diz para mim? Que quando Elias come e bebe aquele pão e bebe aquela água, ele caminha naquele deserto 40 dias e 40 noites e não sentiu fome, com a força daquela comida. Sabe o que eu quero dizer para você? Lembra de Ismael, que caminhou algumas horas somente com um gole de água e já ia morrer no caminho? Elias bebeu somente um pouquinho de água e comeu o pão que Deus deu, Deus proveu. E ele caminhou 40 dias e 40 noites no deserto com a força daquela comida. Levanta a mão, só quem quer, levanta. Sabe o que Deus está dizendo nessa mensagem aqui? É que aquilo que eu providencio para você dura mais do que o que os homens te deram. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Que eu estou providenciando para você dura mais do que o que os homens te dão. Deus está dizendo: quem trabalha para
dizendo: ei, tem providência aqui, tem pão e tem água. Você lembra de Ismael, né? Um poço de água viva. E agora com Elias: toma pão e toma água, tem providência. Aí você está dizendo: por que não acontece comigo? Se prepara, porque a partir de hoje Deus está dizendo: o teu deserto eu também vou prover. Eu estou enviando um anjo nessa noite no teu deserto e estou enviando providência para a tua vida. Quem crê nessa noite? Se prepara, porque Deus já enviou a palavra dele nessa noite. Quando ele usava os anjos naquela época, ele usava a sua palavra liberada e a providência chegava. Deus está dizendo: eu estou liberando providência para você no meio do teu deserto. Você não vai morrer, a situação não vai acabar aí. Deus vai fazer uma reviravolta excepcional. Só que crê nessa noite, levanta a mão e dá um brado de glória. O nome do Senhor será glorificado. Você crê que o nome dele vai ser glorificado? Ismael bebe a água, habita no deserto. Deus faz dele um empresário, porque se torna flecheiro. Elias come e bebe no deserto, caminha 40 dias e 40 noites. Ninguém conseguiria caminhar algumas horas, mas ele caminha 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Então o que Deus providencia para nós é algo que vai nos dar fortalecimento. Hoje Deus está te dando pão e está te dando água nesse culto. Você vai ganhar uma jornada muito grande com essa comida de hoje. Você acredita nisso? Isso vai te fortalecer, vai te dar ânimo. Isso vai abater a força do inimigo contra a tua vida. Quando o inimigo se levantar contra você, até alguns minutos atrás, até antes do culto começar, enquanto tu caminhava para cá, talvez algumas pessoas já venham dizendo: hoje eu desisto, hoje eu paro, está debaixo do pé de cima dizendo: eu quero morrer. E Deus está dizendo: não, eu estou providenciando alimento, eu estou te dando força, eu estou te dando ânimo, eu estou te dando vitalidade, e estou te ordenando: se coloca de pé e caminha uma jornada que eu preparei para você. Se coloca de pé. Glória a Jesus. Você crê nisso? Diga assim comigo: Deus está providenciando algo grande para a minha vida, para a minha história, que vai me fazer vencer todos os obstáculos, que vai me fazer vencer todas as barreiras e todas as adversidades. Quantos acreditam nisso? Deus está dizendo: com a força desta comida você vai caminhar 40 dias e 40 noites. Outros Deus vai fazer habitar no meio desta pressão. Mas Deus está dizendo: mas você vai viver, não vai morrer. Quem crê no que Deus está dizendo? O diabo está pasmado dizendo: ninguém nunca suportou um ataque como esse. Mas Deus está dizendo: porque não tem a minha presença, mas aonde a minha presença está, demônios têm que cair de joelho. Só quem crê, levanta a mão e dá um brado de glória. Só quem acredita. Você crê nisso? Você crê nisso? Diga até antes do culto. Diga assim: diga até antes do culto. Eu estava somente com o homem. Mas depois desse culto, tem água de poço agora para eu beber. Você crê nisso? Quantos acreditam nisso? Os teus olhos vão se abrir a partir de hoje. Deus vai mostrar para muita gente aqui providência de Deus. Quem quer nessa noite? Deus está dizendo: os teus olhos vão se abrir, vão se deparar com um milagre. Os teus olhos vão se abrir, vão se deparar com a minha providência. É Deus dizendo: está bem perto de você já. Eu não vi a sérvia da Arábia. Levanta a tua mão nessa noite. Deus está dizendo: eu vou abrir os teus olhos e você vai se deparar com um grande milagre de Deus na tua vida. A demora é somente Deus abrir os seus olhos para você chegar e está lá.
você. Como quando Abraão ia sacrificar Isaac, e de repente, quando ele olhou o cordeiro, estava lá sempre. Mas a Bíblia diz que quando os olhos dele se abriu, ele viu o cordeiro. Quando foi assim? Deus abriu os olhos de Abraão, quando ele olhou, ele viu que o cordeiro estava lá. Mas o cordeiro já estava preparado, só que Abraão não havia visto. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Para você vai ser algo que para você aconteceu agora. Deus está dizendo, não. Para os teus olhos veio a existência para você agora, porque você só, muitas vezes é que nem Tomé, só acredita no que vê. Mas eu sei que tem pessoas que estão tomando posse dessa palavra que vai conhecer um grande milagre de Deus. Você vai testemunhar o que Deus fez na sua história. Deus está dizendo, tem muita boca que a língua vai entortar. A língua vai ter que dobrar. Porque disseram que você não ia chegar em lugar nenhum. Vai ter que ver aonde eu vou te conduzir, aonde eu vou te levar, o que eu vou fazer na tua história, no meio da tua casa, no meio da tua família. Estão dizendo que a tua casa é projeto falido, que o teu casamento é projeto falido. E Deus está dizendo, não, é bênção de Deus, é celeiro de bênção, é lugar do milagre. Se tu acredita nisso, levanta a mão e dá um brado de glória. Vai haver um estrondo de Deus no meio desta guerra espiritual, mas o nome dele vai ser glorificado sobre a tua vida. Aleluia. Está preparado, pregador, para Deus mudar este odre em poço de água? Está preparado? Deus está dizendo para ti nesta noite que o odre será trocado por um poço de água. Os homens só te ofereceram o odre, algo pequeno. Eu estou preparando para você um poço, é algo grande. Essa igreja acredita nisso, já levanta a mão nessa ali também. Deus está dizendo, eu estou fazendo algo maior, algo maior. Glória a Deus. Está preparado para a mudança de Deus? Está preparado para ver milagre dentro da tua casa? Está preparado para ver a doença sendo expelida? Porque tem água viva que cura nesta noite entrando na tua casa. Deus está dizendo, aqui já tem bênção, só precisa abrir os teus olhos. Aleluia. Quem está duvidando desta palavra, escuta o que eu vou dizer para você. Aquela mulher chegou reclamando ao profeta, dizendo para ele, ei, o meu marido é um homem fiel, é um homem íntegro, morreu e deixou uma dívida, vou levar meus filhos para ser escravo, para poder pagar a agiota. Mas o meu marido era temente a Deus. Sabe o que é que o homem pergunta para ela? O que é que tu tem em casa? Ela diz, só tem um pouquinho de azeite. É só um pouquinho de azeite mesmo, é um vaso com um pouquinho de azeite, tem muita coisa não. Mas tem em casa. Tem onde? Tinha um milagre em casa, mas não sabia. Escuta o que eu vou dizer para você. Você não está entendendo ainda a dimensão dessa palavra. Volta lá, mulher. Pega vasilhas emprestadas no Deus vizinho. Agora escuta bem. O milagre não vai vir de fora para dentro, o milagre vai vir de dentro para fora. Porque o milagre está dentro da tua casa. Os vasos têm que vir de lá vazio. Porque é dentro da tua casa que eu vou prover um grande milagre. Dentro da tua casa não vai fluir. Ele é prove a sua lábia. Mas eu sei, não tem algo grande de Deus dentro da tua casa que tu não entendeu ainda. Ela trouxe os vasos tudo vazio. Quando ela entra dentro do quarto, fecha a porta. A Bíblia diz que quando ela tem que fazer um pouquinho que tinha, a Bíblia diz que vai enchendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ela começa a ficar masmada, não entende. E o azeite não para, não para, não para. Aí quer que tu pegou ainda, não para, não para. Eu só para isso aqui quando eu entender. O azeite não para. O azeite não para. Tem mais vasos, eu vou encher. O azeite não está parando, era bem pouquinho que eu tinha. O que está acontecendo aqui? Que esse azeite não para. Aleluia. Quando ela tem que me dar mais vasos, porque ainda tem azeite, a Bíblia diz que me diz assim, acabou os vasos. Aí a Bíblia diz, o azeite acabou? Não, parou. O que, pastor? Não, parou. O azeite acabou? Não, ele parou. Parou, por quê? Se tiver mais vasos, ainda continua jorrando. Porque o que Deus está fazendo na tua casa não acaba. Tu não está entendendo o que Deus está falando? A providência dele não acaba.
você der continuidade ao propósito, ao projeto, ele não varão, ao propósito, ao projeto, ele continua jogando azeite, porque está dizendo aqui, o milagre parte daqui para dentro da tua casa, dentro do teu quarto, no lugar da oração, no lugar da busca. Vai ter filho liberto da dívida, vai ter filho liberto da morte. Só quem acredita é profeta. A morte veio para acabar. E Deus está dizendo hoje: eu sou livramento, livramento, livramento. Eita, gente. Coisa doida. Talvez você não entenda, mas se você entender, você glorifica a Deus. Eu creio que Deus está me revelando dentro dessa palavra aqui. Eu vou finalizar, porque senão vai até meia-noite. E se fica até 5 da manhã com uma vigília, irmãos. Porque enquanto tiver voz aqui, eu vou enchendo. O azeite pode parar quando acabar os vasos, mas quando tiver vaso, vai. Diga assim para o teu irmão, diga assim para o seu irmão, você vai voltar para casa. Você vai voltar para casa. Cheio desse azeite. Você pode até não perceber, mas o azeite já desceu sobre a sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? No mundo espiritual agora tem tanto demônio dizendo assim: quando ela chegar aqui, quando ele chegar aqui, quem está entendendo? Levanta todo mundo nessa noite. Deus está dizendo: tem demônios que já estão perturbados, tem demônios que já estão perplexos, e Deus está dizendo: eu estou derramando azeite sobre a tua vida, eu estou derramando unção sobre a tua vida, eu vou projetar um grande milagre dentro da tua casa e no meio da tua família. Só quem acredita, dá um brado de glória, fecha os olhos e oremos ao Senhor. Fecha os teus olhos agora orando, fecha os teus olhos agora orando, fecha os teus olhos agora orando, fecha os teus olhos agora orando. Enquanto tem vaso, tem azeite, o azeite não para, tem milagre na casa nessa noite, tem milagre no meio da tua família, demônios serão envergonhados, projetos malignos serão destruídos, e Deus está dizendo: o centro de Macumba vai passar vergonha nessa noite. Só quem quer nessa noite levanta a mão e adora o nome dele. Trabalhos feitos na Umbanda, Kibanda, Candomblé, Moçambique. Deus está dizendo: eu estou quebrando, eu estou quebrando. Só quem crê dá um brado de glória, só quem crê dá um brado de glória, só quem crê dá um brado de glória. O Aguiar quebrou, a feitiçaria quebrou, a boneca espetada com agulha foi desmanchada, a lagocinha sai. Deus está dizendo: o sangue de bode, o sangue de galinha preta foi desmanchado, porque nessa noite o que nos cobre é o sangue do Cordeiro Jesus. Só quem crê, aplauda o nome dele, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que maravilha, Jesus! Quem sentiu a graça? Quem sentiu a graça?